fez o governo pensar em alternativas para ajudar os caminhoneiros. Duas das possibilidades estudadas, uma é o voucher caminhoneiro e a outra o aumento do Auxílio Brasil. Eu vou conversar justamente sobre esse tema com o deputado federal Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, que é o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Caminhoneiro Autônomo, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes aí do Jornal da Jovem Pan. Perfeito, deputado. Então, o senhor coordena essa frente parlamentar, o senhor conhece, conversa com a categoria, entende um pouco dessas demandas e pleitos desses trabalhadores. Como o senhor avaliou essas medidas para aliviar o impacto nos preços dos combustíveis, como a sanção do projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis? E, além disso, essa PEC 16, que prevê a criação desse voucher caminhoneiro no valor de R$1.000. A categoria está vendo isso com bons olhos? Bom, primeiramente, cabe ressaltar que existem umas pautas elencadas da paralisação de maio de 2018, que desde 2019, quando foi criada a Frente Parlamentar em Defesa do Caminhoneiro Autônomo Seletistas, elas vêm sendo, vamos dizer assim, reforçadas, lembradas, né, mensalmente, inclusive nas reuniões que nós fazemos a cada 2 meses pelos caminhoneiros, que era a mudança da política de preços da Petrobras, o piso mínimo do frete que está lá no STF em julgamento da sua constitucionalidade, a unificação dos documentos fiscais, os pontos de parada e também a aposentadoria aos 25 anos. Mas com o tempo, esses 3 anos e meio aí foram se passando, e o principal argumento e a principal luta nossa realmente é a política de preços da Petrobras e o piso mínimo do frete. A Frente Parlamentar, ela, por diversas vezes, nós demos entrada a uma série de alternativas para acabar com essa problemática aí dos aumentos sistemáticos da Petrobras. Inclusive o presidente Bolsonaro, quando então era candidato, inclusive falava, e tem vídeos gravados dele falando do famigerado PPI, que é essa política de preços baseada na variação do dólar e do barril do petróleo, criada lá pela Resolução 05 de 2017 pelo Conselho. Inclusive, diversas vezes, o presidente se manifestou dizendo que não tinha apoio do Congresso para fazer a mudança da política de preço, quando a gente sabe que, na realidade, o Conselho que criou essa resolução, ela é presidida pelo ministro das Minas e Energia, e, inclusive, 6 conselheiros do CNPE são indicados pelo governo. E esse conselho é subordinado ao presidente da República. Para tanto, que a Frente Parlamentar indicou por 2 vezes, em 27 de outubro de 2021, uma indicação ao presidente Lira, solicitando a suspensão dessa política de preços, porque é vedado no Brasil utilizar índices internacionais para reajustar o preço de produtos e serviços aqui no Brasil. Inclusive, também agora, no último dia 16 de maio, fizemos nova indicação para suspender o PPI, suspender essa resolução, em função do alto lucro que a Petrobras tem tendo, né? Por quê? Porque uma das funções sociais da Petrobras é garantia de preço estável e abastecimento. E também, inclusive, garantir a ordem econômica. Também foi assinada pelo presidente Lira e remetida à Casa Civil. Entramos lá também com a PL 750, que cria o Fundo de Estabilização dos Combustíveis e taxas de exportação de petróleo bruto, política essa, inclusive, defendida pelo presidente Bolsonaro nas suas lives pelo próprio ministro Paulo Guedes. E de lá para cá, temos sistematicamente procurado alternativas para que realmente tenha uma política de Estado em relação aos combustíveis, e não uma política oportunista, eleitoral, temporária, para a população se tornar refém de político. Como nos casos, a gente, inclusive agora, no último, nós entramos com uma outra PL para suspender todas as isenções fiscais da Petrobras, inclusive na extração de petróleo, cessão onerosa, isenções de imposto de renda, enfim. Isso importa hoje em mais ou menos 10 bilhões por ano. Inclusive, a nossa sugestão seria que esse dinheiro fosse utilizado em torno de 70% para a saúde e 30% para criar um fundo de estabilização. Mas o governo sistematicamente vem tentando fazer políticas momentâneas, eleitoreiras, inclusive demitindo diversos presidentes da Petrobras. A gente sabe que esses presidentes da Petrobras, eles são executores
de políticas determinadas pelo ministro Paulo Guedes, pelo ministro das Minas e Energia, pelo presidente Bolsonaro. Eles não são planejadores de política. Então, na realidade, essas pessoas que foram demitidas se sujeitaram realmente, desculpa a expressão, como fantoches. Eles simplesmente é uma cortina de fumaça que tem, tentando empurrar uma solução para mais perto possível da eleição. Inclusive, todo mundo sabe que foi votada essa PL 18 para reduzir essa alíquota de ICMS, enquanto nós não suspendermos a política de preços baseada na variação do dólar e do barril do petróleo, nós não vamos ter estabilidade econômica no Brasil. Inclusive o presidente Lira, esses tempos, falou em taxar os lucros da Petrobras. No mesmo dia que estava sendo votada a PL 18, eu entrei com uma emenda, um destaque, para taxar os lucros de empresas e de pessoas físicas que tivessem patrimônio acima de 10 milhões, inclusive foi assinada por todos os líderes, não foi votado, que era exatamente que iria acabar pegando o quê? A lucratividade da Petrobras. Também a gente sabe que essa política de preços hoje só está beneficiando os investidores das bolsas de valores, beneficiando os bancos e também os lobistas que importam combustíveis. Inclusive existem vídeos do presidente falando exatamente desse percentual, desse pequeno percentual que é importado de combustível, e ele vale como se o Brasil importasse todo 100% consumido. E isso, inclusive, atinge o quê? Atinge o gás de cozinha, que está aí hoje mais de R$100, a grande parte da população brasileira, inclusive, comprando botijão de gás em 3 vezes no cartão de crédito, e não existe uma política de Estado, tanto para os combustíveis quanto para o gás de cozinha. Então, realmente, eu não contem, inclusive, com o meu voto para esse voucher dos caminhoneiros. Isso aí, na realidade, desculpa, essa expressão é uma esmola. Quando lançaram os R$400, agora aumentaram para 1.000. Para se ter uma ideia, uma recapagem de pneu hoje é em torno de R$750, R$800. Então, os R$400 pagaria a recapagem de um pneu. Imagina, um caminhoneiro gasta de 8 a 10 mil reais para sair de São Paulo e Alagoas. Nós não temos condições de pegar e dar um tipo de ajuda a um caminhoneiro. Esse tipo de recurso ele não quer, ele quer uma política com estabilidade, que ele possa ter liberdade de cuidar do seu negócio e ter uma lucratividade decente como cidadão. Deputado, agora seguimos com a pergunta da comentarista do Grupo Jovem Pan, Fabiana Barroso. Deputado, boa noite. Eu entendo bastante a dificuldade do setor, eu realmente sei da importância dos caminhoneiros na nossa economia e diariamente eu comento a guerra aqui da Ucrânia, aqui na Jovem Pan, eu comento bastante, então nós sabemos que os preços dos combustíveis estão extremamente ligados aí ao que está acontecendo no mundo, tendo ou não política de preço, né, cooptada aí junto com o mercado internacional, é certo que nós teremos talvez uma ausência, teremos uma demanda de combustível muito diferente do que nós tínhamos no começo do ano, por exemplo. Então, de qualquer forma, deputado, como que o senhor enxerga essa mudança que está sendo colocada pelo mundo em relação aos combustíveis? Bom, a gente sabe que a guerra da Ucrânia acabou, no primeiro momento, causando uma certa instabilidade. Mas, inclusive, as exportações de petróleo da Rússia, né, elas foram diminuídas em função de todas aquelas ações que os países fizeram em decorrência da guerra. Nós também sabemos que hoje a China acaba comprando hoje uma grande parte desse petróleo, inclusive não houve uma cessação de imediato das exportações de petróleo da Rússia, e o Brasil ele é quase autossuficiente. Vai existir com o tempo, logo ali, uma acomodação do mercado. Mas a gente sabe que esse problema da paridade internacional dos combustíveis e da variação do dólar vem há muito tempo. É uma política que parece que existe algo impregnado que não quer ser mudado. E nós temos que entender que existe, sim, a função social da empresa Petrobras, da política de preços, e o governo tem que cumprir essa função constitucional. Claro que a gente sabe que ainda existe esse problema, vai dar continuidade a alguns meses, o problema da guerra da Ucrânia, mas até o momento não houve desencadeado uma falta de combustível aqui no Brasil, até porque nós temos os biocombustíveis, temos uma série de alternativas aqui no Brasil. E não faltou combustível ainda para que o país não conseguisse pegar e mudar, realmente retirar esse PPI, suspender essa resolução. Então, eu acho que com o tempo vai haver uma acomodação em função dessas exportações que a Rússia mandava para alguns países, e hoje a China deve acabar
comprando, como tem acontecido, tem visto no noticiário, e o mercado mundial vai acabar se acomodando, até porque, em função dessas relações internacionais para manter o preço do barril do petróleo num valor que seja atrativo para os investidores, eles acabam, inclusive, às vezes, diminuindo as suas produções em alguns mercados. Deputado, nós sabemos que o movimento dos caminhoneiros ele é pulverizado. Há lideranças em vários estados e nem sempre há concordância e consenso em relação às pautas da categoria. Agora, diante do que o senhor tem visto, identificado, há chance do Brasil ter uma nova greve dos caminhoneiros esse ano? Bom, eu, inclusive, era do setor, participei daquela paralisação de maio de 2018. Naquele primeiro momento não existiam lideranças consolidadas. Hoje, em diversos estados brasileiros, existem nomes já consolidados como liderança da categoria, e a gente sempre cabe ressaltar que esse movimento dos caminhoneiros ele é apartidário, não ideológico. A Frente Parlamentar em Defesa do Caminhoneiro Autônomo ela é um guarda-chuva para sindicatos, associações, conselhos, enfim. Ela tem uma alta representatividade. Inclusive, nós não temos nenhuma intenção, pelo que eu vejo com a categoria, de haver alguma paralisação. Até porque a categoria não se sente representada no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. E agora, nesse primeiro momento, depois das reuniões e das deliberações, há um entendimento, inclusive, que foi lançado 30 pré-candidatos para Assembleias Estaduais e para a Câmara Federal. Vão disputar, possivelmente nas próximas eleições, candidatos do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, enfim. Existem sim hoje uma ligação dessas lideranças, como existe lá o Chorão em São Paulo, o Plínio no Paraná, o Efraim em Santa Catarina, o Lite no Rio Grande do Sul, enfim, uma série de lideranças, o Nelson Júnior do Rio de Janeiro, enfim, eu poderia citar o nome de todos aqui. Mas o que acontece? Existe hoje um consenso de que nós temos que ter representantes para que as pautas dos caminhoneiros sejam realmente levadas adiante e não ficar aí 3 anos e meio, inclusive o presidente Bolsonaro, que divulgava que os caminhoneiros tinham um compromisso com a sua política econômica. Isso aí não é válido, inclusive quando em 7 de setembro, daquelas manifestações, de tentar utilizar a categoria como instrumento para tentar contra a democracia, as instituições, nós fomos emblemáticos, inclusive entramos com ações na Justiça Federal, cobrando indenização por dano moral e por danos operacionais, exatamente por nós entendermos que essa pauta dos caminhoneiros oriundas lá de 2018, elas é uma pauta separada dessa politicagem, desse ódio que é pregado. Então, na realidade, os caminhoneiros têm hoje consciência que eles têm que eleger representantes, né? Não tem, hoje, vamos dizer, uma paralisação iria acabar afetando a população brasileira aí, mais necessitada, e não existe hoje uma intenção de haver uma paralisação. O que pode acontecer é alguns pararem por ineficiência financeira, operacional, em virtude de não conseguirem repassar o preço dos embarcadores, o preço do seu frete e esses altos custos aí que tem acontecendo. Ressalto mais uma vez que existia um compromisso lá atrás, antes das eleições do presidente Bolsonaro, diversos vídeos falando do famigerado PPI, da necessidade de nós termos políticas de Estado, na necessidade de suspender essa resolução que faz com que o Brasil tenha simplesmente um crescimento de miséria, fome, desigualdade, como está aí esses hoje 33 milhões de pessoas aí passando fome. Não é a redução das alíquotas de ICMS que vai resolver o problema do Brasil, porque logo ali adiante acaba a variação do dólar e do barril do petróleo engolindo essa suposta redução, como aconteceu quando houve a redução do preço, quando foi votada a isenção do PIS e do CONFINS. Agora, para finalizar, em 2 minutos e meio, entre pergunta e resposta, Fabiana Barroso, sua questão para nós fecharmos essa entrevista com o deputado Nereu Crispim. Por gentileza, Fabi. Deputado, eu vejo logo de cara aí que um dos pleitos que eu acho até bem lícitos aí é em relação ao piso mínimo, né, do frete. E ele está parado no STF. Primeira pergunta, então, vocês têm a frente parlamentar pressionado o judiciário para que isso ande? E a segunda, o que o senhor pensa em relação à CPI e da política de preços e privatização da Petrobras? Bom, em relação ao piso mínimo do frete, a frente parlamentar
solicitou e foi atendida. Nós fomos atendidos por 3 ou 4 ministros há quase um ano atrás. Falamos da necessidade do cumprimento disso para dar uma estabilização. E, inclusive, quando o governo agora, acho que uns 30 dias atrás, o presidente Bolsonaro soltou aquela MP para que tivesse um gatilho na tabela de fretes, lá em relação, acho que a tabela de frete lá regulada pela NTT, o que falta é fiscalização da NTT para o cumprimento daquela MP. Então a gente vem realmente tratando desse assunto junto ao STF, inclusive disseram que em algum momento iriam colocar em votação no plenário, né? Mas até então a coisa não andou, até porque existe uma pressão de uma série de pessoas, de empresas e de categorias aí para que isso não venha a acontecer, né? Em relação à CPI, fique claro aqui que em setembro do ano passado eu dei entrada numa solicitação de CPI da Petrobras, a frente parlamentar após deliberar. Não avançou, tivemos só 6 assinaturas, foi amplamente divulgado, inclusive ao Palácio do Planalto, à presidência da Câmara, mas parece que a coisa não andou por não haver realmente o interesse. Como falei antes, existe simplesmente várias e várias propostas do governo, mas isso aí é só uma questão de criar uma cortina de fumaça, empurrando com a barriga uma solução definitiva. Agora, no mês de março, entramos com outra solicitação de CPI da Petrobras. Em conjunto, solicitamos que nessa mesma CPI fosse averiguado a maneira que era feita a formação dos preços, dando maior transparência para que nós viéssemos a entender por que a Petrobras existia um alto lucro, como aconteceu no ano de 2021, mais de 100 bilhões, e agora no primeiro trimestre, 44 bilhões. Não logramos êxito também. Inclusive agora, quando o presidente Bolsonaro, semana retrasada, falou em CPI, quando logo após a votação da redução de alíquota de ICMS, inclusive da maneira que o presidente Lira se manifestou, parece que ele tinha levado uma puxada de tapete, logo após a votação e a luta de votar a PL 18, houve no feriado já um aumento do combustível, ficou toda aquela balbúrdia, né? Então, o que acontece? Nós entramos novamente, enviamos um ofício aos 513 deputados para que assinassem a criação da CPI de imediato. Sabemos que era mais uma falácia do governo para tentar justificar para a população que ele está contra a política de preços, que ele é contra a Petrobras, mas como falei antes, né, as políticas de preços da Petrobras e o presidente são executores da política do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes e do ministro das Minas e Energia, que inclusive esteve na Câmara a semana passada e não nos disse nada com nada, somente apresentou o seu currículo profissional. Quanto à privatização da Petrobras, antes de falar em privatização da Petrobras, nós temos que falar em suspender a resolução 05 de 2017. Porque cada vez que vai se falar em suspensão dessa política de preço baseada na variação do dólar, do barril do petróleo, os investidores e os que lucram nas bolsas de valores vêm com essa conversa fiada. Vamos privatizar a Petrobras. Privatizando a Petrobras, eles vão continuar com essa mega cena de ganhar esses altos lucros. Perfeito. E transferir para o capital estrangeiro, para os fundos de pensão e para os bancos que nunca ganharam tanto dinheiro no governo como agora. Tá certo. O deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa do caminhoneiro autônomo. Agradeço demais pela participação e volte mais vezes à Jovem Pan News. Estou sempre à disposição. Perfeito. Até a próxima, deputado.